Com vocês? Sejam todos bem-vindos. Como é bom, como é maravilhoso, né? Quando a gente tira esse tempinho para a gente poder falar um pouquinho de Deus. Até algumas pessoas têm uma dificuldade, e até mesmo às vezes no sofrimento eles têm dificuldade de parar. É mais fácil eu reclamar, né? Ficar em casa, reclamando. Mas quando a gente tira nosso tempinho como vocês, que maravilha, que alegria, como é bom nós poder estarmos juntos para compartilhar esse momento. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu vou pedir para o Miguel ler, que essa leitura tem o significado da resposta para algumas pessoas que me perguntaram ontem, hoje, e ainda vão continuar perguntando. Teve uma pessoa que me ligou e disse assim: nossa, eu tenho nos últimos dias uma semana que eu não consigo trabalhar, eu estou ruim, eu não estou conseguindo, tal. Por que isso? Se eu sou do bem, eu não faço nada de errado, eu procuro fazer as coisas corretas. E eu mandei uma passagem bíblica para ela. E hoje eu coloquei no grupo, porque o grupo também tem essa necessidade. Também tem. E se você vê, e você acompanhar nós, que eu também faço parte do grupo, em alguns dias nós temos algumas dificuldades sem resposta. Sem resposta. Não tem para a maioria, mas para mim tem a resposta. Eu vou lá, me ajoelho, falo com o meu Senhor e digo para Ele: Senhor, fala comigo. Você sabe, eu digo para Ele dessa forma: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que esse tormento todo? Aí olha a leitura que Ele me deu. E é bem simplesinho, eu mandei da partezinha principal, só da principal. Porque se eu der um texto para vocês, ele vai ler, vai passar por cima do principal e vocês não vão perceber. A palavra de Deus, para te entender, compreender, tu não pode fazer uma leitura muito grande. Tu tem que pegar só a parte principal e depois tu vai montando. Quem vai montando somos nós. Tu junta a primeira de um texto, a outra do outro, a outra do outro, e vai vir a resposta do que nós precisamos. Quando eu falo para as pessoas que existe no ar, que eu digo para que fique mais fácil para nós entender, eu não sei falar palavras bonitas mesmo, mas quem entende a língua, a minha, vai conhecer, porque Jesus Cristo falava simples também naquela época. Ele também falava, e todo mundo entendia. Falava alguma coisa por parábolas, mas depois ele explicava. Ele explicava. E hoje que eu queria que vocês entendessem que muitas coisas não é daqui desse mundo, é lá de cima que vem. É o anjo do mal. É o anjo do mal. Então algumas dificuldades, nossa, não somos nós que causamos. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. É o que está acontecendo. Quando a gente muitas pessoas, vamos bem assim, bem simples para que todo mundo entenda. Há muitas pessoas que não estão mais seguindo a Jesus. Bem mais afastado de Deus e bem menos próximo de Deus. Os que estão afastados de Deus têm um grande sofrimento. E os que estão próximos de Deus, estão sendo protegidos, estão assustados, se perguntando: por que acontece isso comigo? Por que aconteceu? Inexplicável. Vou dar o exemplo dessa que me ligou hoje de manhã. E ela disse assim: nossa, essa semana, depois da oração, depois de quarta-feira, quando cheguei em casa, ela assim: ó, minha vida foi transformada, eu consegui trabalhar, render o meu serviço até hoje mais do que o resto da semana inteira. Por quê? Por que daí eu vou aonde? Me ajoelhar e pedir para quem? Para Ele. Eu preciso trazer algo para vocês concreto, verdades. Eu preciso trazer algo para vocês para que vocês não tenham medo, tenham certeza que Deus
é o autor do amor. Que Deus é que nos leva ao verdadeiro caminho e nos leva para a luz. E quando Ele leva nós para a luz, Ele nos tira da escuridão. Ele tira. Então esses tormentos que vêm do anjo do mal, que ele hoje está, ele pode dizer assim, que ele está com toda a liberdade para fazer o que ele quiser. E as pessoas não têm entendimento. Então cada erro nosso, cada palavra errada, e às vezes não somos nós, mas enfim, vem da rua, de pessoas que estão na nossa volta, que se alimentam das coisas erradas, vai nos torturando aos poucos, e nós não percebemos. E achamos que estamos doentes e corremos para onde? Para o médico. E nós não precisamos do médico, precisamos de Jesus Cristo. Jesus. E é de Jesus, é da palavra que nós devemos nos alimentar todos os dias. Então esse momento de vocês, nosso, porque eu também estou aqui, esse nosso momento, ele é especial. Ele é muito especial. Ele é tão especial que ele vai fazer nós ter vida outra vez. É Ele. E nós não vamos perder a esperança, nós vamos lutar, porque somos filhos de Jesus Cristo, somos filhos de Maria, somos guerreiros. Vamos lutar. E nós vamos vencer todas as dificuldades. Para poder voltar e dar o testemunho. O Senhor me restaurou, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. O Senhor, tudo é Ele. Então nós dependemos dEle. Então hoje nós vamos ouvir a nossa leitura. Mas eu quero, no ponto que eu quero que vocês ouçam, o Miguel até pode passar, depois vou pedir para ele repetir. Então eu só quero que vocês aprendam. E a conhecer a palavra, viver a palavra, tu tem que conhecer ela. Porque se eu não conheço a palavra de Deus, como que eu vou seguir se eu não sei? E muitas vezes eu estou no caminho errado, porque eu estou seguindo e eu não parei para ouvir verdadeiramente a palavra. E a palavra tem que ser lida como está aqui, e tem que ser executada como está aqui. E se eu falar algum dia uma palavra errada que não está aqui, que não é bíblico, que for minha, pode me corrigir. Que isso nunca vai acontecer. Eu, quando venho para aqui, eu vou ali e me ajoelho. Eu peço para quem? Para Deus, que me enche de Espírito Santo. E que Ele desce e toma posse de mim. E quando eu estou ali, é como se fosse uma armadura. Uma armadura. Desce algo e toma posse do meu corpo. Quando eu levanto dali, que eu abro meus olhos, eu sou normal como vocês. Mas quando eu fechar os meus olhos, essa armadura se manifesta. Quando eu vou colocar a mão em alguém que está doente. Mas não é eu que curo, quem cura é Jesus. Não sou eu, não curo ninguém. É o meu Senhor quem cura. Então se você veio, você tem uma dificuldade, pede que eu possa te ajudar. Eu posso ajudar vocês. Eu não sou o Salvador, eu sou o servo dele. Ele determina e eu faço. Ele cura. Eu preparo vocês para Ele curar vocês. Eu preparo vocês para que Ele liberte vocês de todas as coisas ruins. Eu preparo. Porque quando eu preciso de algo, eu vou a Ele. Eu não recorro ao homem, mas esse é Deus. Quando eu precisei de dar uma resposta para essas pessoas que estão se questionando, eu sou do bem, por que acontece isso? Me ajoelhei, pego minha Bíblia, abro as mãos e ponho, eu vou pedir para Ele. E aqui eu estou, em nome de Jesus, para trazer para vocês a luz que nós precisamos. Nós somos um grupo, mas desse grupo tem um representante. Esse representante sou eu. Nós podemos estar no meio da leitura. E se Jesus pedir para me parar, eu vou parar. Eu vou chegar no Miguel e vou dizer para ele, deu. Não precisa questionar por que eu mandei parar. Isso não se faz questionamento. Não vamos questionar Deus porque Ele mudou. Porque Ele queria que eu dissesse outra palavra. Aqui estava o final, era para parar ali e prestar atenção. Era para acolher a palavra dEle. Era só até aquele pedacinho que Ele queria. Porque hoje de manhã Ele me deu um textinho pequenininho. Eu botei no grupo, acho que foi que eu botei, né? É bem pequeno, né? São poucas palavras. Mas se fosse para ser um texto inteiro, Deus me teria me dado um texto inteiro. Ele me deu poucas palavras. E aí vem a sabedoria. E eu venho trazer para vocês. E quero que vocês acolhem com amor, com o coração. Deixem introduzir dentro de vocês. Depois de ouvir a palavra, vocês vão ficar pensando assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Porque nós não vimos o outro lado. Nós só vimos assim, Miguel, eu com vocês comigo. Mas e o que está dentro de mim, vocês vejam? Não.
E nós precisamos ver também. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Capítulo 6. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais revestir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Palavra da salvação. Para que vocês ouçam e não esquecem o porquê que nós devemos nos fortalecer. Porque nós estamos lutando contra quem? Quem ouviu? As forças malignas. As forças malignas. É contra eles que nós estamos lutando, não é contra um ou outro. É contra ele. É contra o anjo do mal. Quem é que enxerga o anjo do mal aí? Ninguém enxerga. E foi isso que essa pessoa me ligou, é um jovem, é uma mulher, uma jovem. Ligou me perguntando por quê. Por que se eu sou uma pessoa do bem, eu só faço bem? Por que eu estou tendo tanta dificuldade? Então nós vamos repetir para todo mundo ouvir e ter certeza. O porquê de algumas situações que nós não temos uma resposta e temos algo que nos tortura, temos dificuldade. Vamos repetir. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Contra quem mesmo? Aí está a resposta para vocês todos. E onde é que nós temos que buscar a armadura? Onde é que nós temos que se nos fortalecer? Aonde que é? Na oração. Se reunir em grupos e buscar se fortalecer, ter o conhecimento, as dificuldades que nós vivemos hoje, quanto sofrimento,
Quantas doenças que não têm remédio para curar. Quantas famílias destruídas. Quantos casais abandonam seus filhos. Ninguém deixa de amar ninguém por uma única palavra grosseira. Pai, mãe jamais poderão abandonar seus filhos por falta de amor. Somos seres fracos. Somos seres que temos uma carência de algo muito grande. E a palavra, é a palavra que está aqui, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá luz divina, que nos leva para a luz, e nós abandonamos a graça de Deus para seguir o homem muitas vezes. O dia de hoje, ouça com amor, pensa bem em tudo o que tem acontecido nos últimos dias, que crucificam as pessoas, é o anjo do mal destruindo a humanidade, é ele. E são minoria de pessoas que estão se revestindo da armadura, são minoria. A maioria está preocupado com o quê? Ter e poder, vaidade, o ódio, a mágoa, que pertence ao anjo do mal. Vamos nos renovar, vamos nos restaurar, vamos recomeçar, vamos viver uma nova vida. Vamos pedir para Jesus Cristo para que Ele nos dê a sabedoria. Quando eu preciso de algo do meu Senhor, eu me ajoelho e peço para Ele. Eu não sou o único, nós somos em grupos. E esse grupo veio para ajudar a libertar, a mostrar o verdadeiro caminho, o sentido da verdadeira vida, que é o amor. Não julgam, não julgam. Só um pode julgar, só Jesus. Te prepara, alimenta teu coração de amor. Não deixa que o anjo do mal destrua o que tu tem de melhor, que é a tua família. Ele existe, é contra ele que nós estamos lutando. Não é contra os homens, mas em si, contra o maligno. Viva uma nova vida, com a certeza que é em Jesus que nós vamos alcançar a graça. Tenham certeza. O Senhor faz tantos milagres nessa casa, neste momento que nós temos aqui agora. Se pedir para Ele um milagre, Ele faz. Por que a dúvida no coração? Por que ter medo? Por que procurar outros lugares? Por que ir atrás de lugares que tem que pagar? Esses lugares não são de Deus. Esses lugares não é o lugar que Jesus Cristo faz presente. O único lugar que Jesus faz presente é no amor. E o amor é mais forte do que o maligno. O amor vence. O amor vence tudo. Essa noite, ela é especial, como todas as outras. Mas ela é mais especial que ficou hoje mais claro. Mais claro. Você que passa por alguma dificuldade já tem a resposta. E o que você precisa fazer? Te une a nós, que nós vamos vencer. Para que o anjo do mal vá embora. Para que ele não possa com nós. Para nós mostrar para ele que nós somos fortes, somos filhos de Jesus. Somos servos dele e filho dele. E os filhos dele jamais serão abandonados. O que nós podemos fazer em nome de Jesus, o maligno não pode. Não pode. Ele não pode com nós. Nós somos a luz. E nós somos filhos queridos do Senhor, de Maria. Somos os filhos. E o Pai nunca vai abandonar seus filhos. O que nós precisamos fazer é nos unir e colocar a armadura, tudo que vem de Jesus, ao nosso favor. Nos revestir. Quando eu falo do meu terço, que eu carrego no meu bolso, quando eu ponho na minha mão, eu me sinto muito forte. É uma armadura.
E com o poder da oração, eu vou me revestindo. Eu vou me revestindo. Vamos viver esses momentos. E que hoje seja um dos dias que você vai se revestir. Você que não alcançou ainda, chegou a tua hora. Dê uma oportunidade para você. Cura teu coração, perdoa. Tira o sentimento e a mágoa para que Deus também possa te perdoar. Vamos viver um momento especial. Nessa noite. Pedir para que Deus nos reveste com a armadura dele. E nós vamos ficar sobre a proteção divina de Jesus Cristo e de Maria. Amém? Nós vamos louvar. Vamos louvar agora com o coração. Porque nós temos a certeza que nessa noite vai acontecer grandes milagres. Eu sempre, Senhor, faz um milagre, Senhor. E eu tenho pedido para Ele, quando é algo assim muito triste, algo de muito sofrimento, eu peço para o meu Senhor. Senhor, faz um milagre agora. Eu preciso agora. Mas quando é uma pessoa adulta, ela sabe o que tem que fazer, eu não imploro a Deus desse jeito. Não. É para uma criança que eu faço isso, que são inocentes. Porque nós, seres adultos, nós temos conhecimento. Nós só não temos a coragem da mudança. Nós não queremos deixar alguns hábitos ruins. Porque ele me facilita em algumas coisas, mas eu tenho sofrimento de outro lado. Então você tem que se libertar desses vícios, desse sofrimento, dos maus hábitos, de palavras grosseiras, que o grande problema do homem é a língua. Ela é muito perigosa. Ela nos faz muito mal. A nossa língua. São as palavras que nós pronunciamos, o que sai da nossa boca. Porque a gente julga, a gente condena. Nós fizemos tudo o que não agrada a Deus. E Deus não faz a nossa vontade. Pensa duas vezes antes de dizer algo de alguém ou para alguém. Pensa. Não fale aquilo que tu tem vontade. Fala aquilo que é necessário. E não o que tu tem vontade. Não maltrate. Não se sinta autoritário. Não se sinta melhor. Seja humilde. Hoje, no meu almoço, eu estava almoçando, chegou na minha casa um casal com filhinho pequeno. Essa é a segunda situação no mesmo dia. Eu estava almoçando, claro que ia terminar meu almoço. Precisavam de oração. O bebê não dorme não sei quantos dias. Se o bebê não dorme, nem o pai nem a mãe. O bebê tem, 2 meses, 3 meses, dona Cleia? 3? 3 meses. E o bebê só chora, não dorme. Quando eu terminei a oração, o bebê estava dormindo. Dormindo. E a mãe foi embora e o bebê continuava dormindo. Veio o questionamento mesmo. Por quê que acontece isso? Se nós só trabalhamos, nós não praticamos nada de errado, nós somos do bem, a gente ajuda as pessoas. Por que acontece isso? Por que acontece? Foi o que nós lemos. Nós estamos lutando contra quem? As forças do mal. Então, não está atingindo só os pequeninos, os grandes também. São todos. Não é só os bebês. Nós também. Percebe que é em todas as pessoas. É no mundo. Isso vem de cima. Nós precisamos fazer o que estamos fazendo hoje, semanalmente. Não fique muito tempo. O anjo do mal está tendo uma liberdade. E a palavra fala que Deus deu a liberdade para ele, eu não sei quanto tempo. Isso eu não sei. E nós estamos vivendo esse tempo. Isso pode durar muitos anos. Quanto sofrimento,
quantas vidas vão ser tiradas? Porque a pessoa que tira a própria vida, quem é que alimenta até ele fazer isso? É o anjo do mal. É ele que incentiva, é ele que leva você a chegar a esse ponto. Quando você não está bem, por que a depressão? A depressão, ela te sufoca, ela te apaga. Ela te apaga. Tu não enxerga mais a vida, mas em si, só a escuridão. E você ouve a voz do anjo do mal e se sacrifica. Pensando que está fazendo uma grande coisa. E você faz uma das piores coisas. Você não vai perder a tua vida, mas você vai ter grande sofrimento. Se alguém um dia pensou nisso, peça perdão a Deus de joelho e te arrependa. Porque o lugar é tão ruim, que aqui não existe sofrimento. Mesmo que eu não tivesse o que comer, não é sofrimento. O lugar que vai é escuro, e é úmido, e você fica sozinho. Se quer ir para esse lugar, faz um teste primeiro. Faz um banheiro, fecha todo ele, deixa ele bem úmido, bem molhado, e entra lá para dentro no escuro, sem porta, sem janela, só deixa lugar para te respirar, e fica lá uma semana. Se é bom, aí você tira a vida. No escuro. E tu pode gritar, ninguém vai te ouvir, porque lá ninguém atende. Pode gritar como você quiser. Isso é real. O que eu trago para vocês é real. Pensa bem. Quem tira a vida não tem noção do que vai acontecer. Quando Jesus te busca, é outra coisa. Daí sim, você vai para um lugar que é para a mansão dos mortos. É muito triste. Então vamos louvar e adorar a Deus. Vamos ou não vamos? Vocês têm vontade? Sim. Vocês querem cantar para Ele? Sim. Demonstrar o amor de vocês por Jesus? Sim? Sim? Sim. Vocês amam Jesus Cristo? Sim. Já estão aqui comigo. E vocês vão ter que dizer isso muito forte. Ele quer ouvir de novo. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Cantem, por favor. Cantem para Ele. Ele está aqui para ouvir vocês cantar para Ele.
não tenho palavras para falar porque vocês não vão entender. Mas uma única palavra que o Senhor falou, Ele não retira nenhuma vírgula das palavras que eu falei essa noite. Ele não retira nenhuma vírgula do que eu falei para vocês. Só isso que eu tenho para vocês. Vocês que ouviram, guardem no coração de vocês. Se vocês querem saber, é como se eu tivesse tomado um choque de 3.000 volts. Te abre o peito, te abre assim, sai tudo. E foi muito rápido que uma hora eu não enxerguei vocês. Eu pedi para cantar porque ele veio para ouvir. Quando vocês estavam falando, o que foi mesmo que eu perguntei? Vocês amavam? E ele veio para ouvir de vocês. É como se eu estivesse voltando, eu estivesse grande, agora eu estou encolhendo de novo. O meu corpo pega fogo. Pega fogo. Não sei explicar. Eu só sei dizer para vocês que é muito grandioso. É muito grandioso. É uma pena que poucas pessoas acreditam em Deus. Há muitos que falam, poucos que acreditam. Se todos acreditassem e fizessem por amor, Jesus se fazia presente a todos os lugares. A todos. Em todas as igrejas também. A todos. Vocês nunca vão ver isso aonde cobra. O meu Senhor nunca vai descer sobre o pregador. Aonde cobrarem. Nunca vai descer. Não se preocupe com os outros. Se preocupe com vocês. Façam as coisas corretas. Fujam do erro. Porque todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Se fosse pela minha vontade agora, eu queria fechar os olhos e viver esse momento para sempre. A minha vida não é essa que eu estou agora, mas é aquela que eu estou lá na rua trabalhando, eu não queria mais voltar para ela. Eu queria ficar só com essa, só com a que eu estou vivendo agora. Ele continua comigo. Vamos fazer uma noite de adoração, por favor. Fazem isso porque ele fica feliz quando nós cantamos para ele. Canta do teu jeito, da tua maneira. Ele quer ouvir a voz de vocês. Ele disse que você que precisa de alguma coisa, vai até o tapete e se ajoelha ali, pode ser com a tua família, você com um amigo, e peçam para ele. Enquanto uns estão cantando, os outros vão ali, se ajoelham ali. Pode ser 3, 4, 5 pessoas e falam com ele o que você precisa. Digam todos, obrigado, Senhor. Podem levantar. Amém? Vocês estão bem? Sim. O que vocês estão sentindo agora? Pode falar um de cada vez assim. Uma paz? Vocês aí. Eu estou sentindo paz também. Vocês. Paz também. Paz? Uma grande paz? Vocês aí atrás também? Mas falam a verdade, assim, o que estão sentindo mesmo, estão sentindo uma paz. Emoção? E vocês aqui também estão sentindo essa paz?
sei explicar para vocês. Não sei mesmo. Eu só queria ou quero que vocês sentem o que eu estou sentindo. Sentem o que eu estou sentindo. É só isso. Eu, pela minha vontade agora, era abençoar vocês e ir embora. Ir para minha casa e me deitar, fechar meus olhos e viver esse momento outra vez. Esse é o meu desejo. Não queria nada. A única coisa que eu queria para minha casa e para minha cama e falar com Deus 3 palavrinhas só. Só 3. E fechar meus olhos e viver todo esse momento. Me aqueceu tanto, me deu um calor tão grande que me queimava. Me queimava. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu não faço ideia. Não sou santo. Sou um pecador, talvez muito mais do que vocês. Tenho vivido momentos especiais com Jesus Cristo. Muito especial. A única coisa que eu tive a vida inteira no coração é ver o sofrimento das pessoas e isso me comovia. Eu sempre senti pena de quem estava doente, quem se acidentava. Se eu passasse por um acidente, eu parava. E eu seria um dos primeiros a prestar socorros. Eu nunca medi esforços para isso. Quando eu vi uma pessoa doente que estava com dificuldade para saber um médico, não tinha dinheiro, alguma dificuldade, não tinha um carro, eu levava. E muitas vezes, se a pessoa não tinha dinheiro para comprar o remédio, eu também comprava. E o que eu vejo nas pessoas, assim, quando eu estiver bem de vida, ou quando estiver aposentado, eu vou ajudar. Eu ajudava quando eu tinha conta por pagar. Quando eu tinha meus boletos atrasados em casa, eu ajudava igual. Eu nunca olhei para meus boletos, eu sempre olhei para o sofrimento. Talvez, acho que isso agradava a Deus, porque eu era um pecador, eu sou um pecador, mas o sofrimento dos outros me faz mal. A alegria de vocês me faz ser feliz. Quando vocês têm um sofrimento, eu tenho misericórdia de vocês porque eu tenho pena. Muitas vezes eu vi casais em discórdia, e eu via naquela discórdia, eu me escondia, minha esposa testemunha disso, me escondia, o que está fazendo? Estou rezando por eles, porque eles estão brigando, só escuta. Ó. Eu gosto de Deus, tem misericórdia, mãe, acalma o coração deles, mãe, acalma eles. Eles não sabem até hoje. Deus sabe. Eu acho uma das coisas que o homem tem que ser do bem. Tu não tem que viver a vida dos outros, mas ter misericórdia dos outros e pedir sempre para Deus, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa aquele lá. Senhor, cura aquele. Senhor, tem misericórdia que se acidentou-se. Tá, mas ele foi o culpado. Deixa para Deus julgar ele. Então, acho que foi isso que Deus só pode. Porque não foi pela beleza, porque eu sou feio. Não foi porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar os da minha casa. Não foi por isso. Não foi porque eu dou presente, porque eu não dou presente para ninguém. Não é nada disso. Então, o dia de hoje, eu fico com vergonha de vocês. Eu fico. Porque vocês podem dizer assim, mas como ele faz isso, tudo isso? Não é eu. Não é eu. E foi muito rápido hoje. Foi um dia dos mais rápidos que veio, não teve sinais. Quando eu vi, ele estava junto comigo. É como se viesse algo e entrasse dentro das minhas costas, assim, ó, e abre o peito. Abre, abre, abre. É de gritar. Abre o peito. Sai assim para fora tudo. E a hora criou uma nuvem e eu não enxerguei nem vocês. Quando eu baixei a cabeça e eu saí, eu não enxerguei vocês.
Vocês saíram, mas era só uma nuvem branca. Só isso que eu vi. A princípio, assim, na primeira vez que aconteceu, parecia que eu disse, será que vai me dar alguma coisa, eu vou infartar? Foi os sinais. Hoje não. É forte. Você não consegue se dominar. É algo tão bom que parece que você não tem nada por dentro. Nada. Não tem dor, você não tem nada. Não tem nada. E fica como se tu tivesse tomado um choque assim, ó, muito grande. O corpo fica tudo assim se mexendo, sabe, por dentro assim, tudo leve, mas sem dor, sem nada. É uma coisa muito boa, é muito bom. Não é ruim, é só coisas boas. Nossa, tudo que vem de Deus é maravilhoso. O que eu tinha medo, hoje eu não tenho mais medo. Hoje, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Mais. O que eu peço para vocês hoje? Busquem Jesus Cristo urgentemente. Busquem. Todos vocês devem ter uma Bíblia em casa. Não precisa ler. Põe as tuas mãos e pede a sabedoria. E depois tu fecha ela e abre e Ele vai falar contigo. Ele vai te dar a leitura que é para te fazer. Ele vai te responder. Ela vai falar, a tua Bíblia, a minha Bíblia fala comigo. Eu não consigo pronunciar palavras e eu leio e eu entendo. Eu não consigo, às vezes eu digo 5, 6 vezes eu leio a mesma palavra porque eu não consigo pronunciar, minha língua não consegue. E eu sei o significado. Eu tenho certeza, se eu fosse colocar para qualquer um do grupo aqui, o que eu li, o que o Miguel leu, eles iam ter dificuldade de colocar exatamente, que era um pontinho principal, que era o anjo do mal. O maligno é ele. Ele é o causador da maioria do nosso sofrimento. Mas o homem dá liberdade a ele. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade que nós temos. É dar ouvido ao anjo do mal, em vez de dar ouvido a Jesus Cristo, viver a palavra e buscar uma Bíblia e carregar no seu peito. Não fazem isso. E muitas vezes o anjo do mal está por trás, até de uma leitura de um livro qualquer aí, ele está ali atrás. E nós lemos e gostamos, e na verdade, em vez de ler uma Bíblia, que era a palavra de Jesus, que nos liberta. Porque como diz esse casal de hoje com aquela criança, ela é doutora, ele é isso, ele é aquilo, mas eu vou dizer assim, ó, daí estão preocupados com o quê? Com o trabalho. Mas nós somos do bem, César. Nós não fizemos nada. Olha o nosso filho. Eu termino minha oração e pelo poder de Jesus, pelo poder da minha oração, eu termino a oração, a criança dorme no colo da mãe. Dorme. Ali, quem não dormia, começou a dormir. E a mãe fica encantada e começa a questionar de outra vez. Por que, César? Se nós somos do bem, César, nós só fizemos o bem. Aí eu digo, mas... Aí eu mostrei para eles, ouça. Então as pessoas estão questionando, não só de manhã à tarde, de noite, vem perguntar, vem falar, mas nós precisamos te contar. Eu sei que vocês vão contar. Só que o anjo do mal, ele nos atrai, ele coloca coisas inexplicáveis para nós ficamos chocados, assustados. E peguei meu primeiro passo, é quando o filho não está bem, corremos para o médico, em vez primeiro de correr para a oração. Mas não venha só buscar a oração, não façam isso. Venham viver o momento com Jesus, não só hoje. Eu não vim porque eu preciso. Eu tenho certeza que o grupo não vieram porque vocês precisam. Vocês vieram porque vocês amam a Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai estar aqui hoje, nesse dia, nesse momento. Eu vim me abastecer. Porque eu quero ser mais forte do que o anjo do mal. E eu sou mais forte. Porque eu me abasteço da palavra. Eu vivo ela. Eu não sou o homem que fala, eu sou o homem que vivo. É diferente. Seria muito bonito eu até voltar para o colégio e estudar, fazer teologia, trazer palavras bonitas para vocês e perder a essência do amor. Então você não precisa fazer teologia para ter Jesus, para mostrar para as pessoas, para a tua família, seja quem for, para você trazer algo que pertence a Deus. Você se reveste da armadura de Deus, que é o amor, e traz a palavra. Ela vai produzir frutos, muitos frutos.
E o anjo do mal vai se revoltar contra você, porque você é mais forte do que ele. E eu vou mostrar para vocês o verdadeiro caminho. Ele é único. E é a luz que nós precisamos. O sofrimento, as pessoas vivem nas trevas. Todas as pessoas que têm grande sofrimento, que vivem no sofrimento, estão vivendo nas trevas. É o anjo do mal que está te cuidando, te protegendo. Voltam para a luz. Então, vir no grupo de oração, fazer parte de um grupo de oração, isso é grandioso. É onde nós nos abastecemos, aonde recebemos nossa armadura, para viver a vida de forma digna, com alegria e uma grande paz, que é o que falta para nós. Porque o único que dá paz aos homens se chama Jesus. Ele que dá paz. E a paz, ela é adquirida de forma simples, muito simples. É você viver momentos com Deus. Momento no amor. Quando nós queremos nos alimentar, que a família, a proteção da nossa família, se busca em Deus. Tira teu tempo, não pensa só no trabalho. Eu abro mão da minha vaidade para poder viver com Jesus. E o que eu mais peço para o meu Senhor, Senhor, me faz um homem muito humilde. Eu quero ser simples e muito humilde. Eu preciso de humildade. Eu não posso me enxergar como um homem que cura alguém. Eu não posso me enxergar um homem que Deus fala com ele. Eu tenho que me enxergar como um servo e não como um homem que tem poder. Os poderes que o Senhor me concedeu é porque eu venho pedindo para Ele todos os dias humildade. Isso não pode deixar me elevar para o que eu posso fazer. O homem tem que viver simples e humilde, como Jesus Cristo. Ele tinha o poder e tem o poder. Ele é o dono do mundo, Ele é o nosso dono. Ele é o dono do ouro, da prata. E Ele é simples, muito simples. Lembra sempre, nossas palavras têm poder. Nossas palavras podem nos levar à destruição, a perder o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família. Quem tem sua família, cuida da sua família. Cuida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Não brigam, não discutem. Porque quando nós fizemos isso, o anjo do mal entra na nossa casa. É oportunidade para ele vir para morar com nós. E nós perdemos a essência de Deus. Vamos para as trevas, ficamos no sofrimento. Seria muito triste hoje eu voltar para minha casa e ver uma filha braba comigo. Ou ver minha esposa braba comigo. Eu não posso viver mais nesse mundo. Esse mundo não me faz mais parte. Eu, quando entro na minha casa, eu quero ser encontrado com um sorriso. E quem entra na minha casa é recebido com um sorriso, com um abraço, com alegria. Porque a paz está comigo. E a paz vem de Deus. E eu peço para esse Deus que Ele faz parte da minha vida, não só aqui. Esses dons e poderes todos não é só aqui não. É lá na rua também. É aonde eu estiver. Aonde eu estou, o meu Senhor está comigo. Basta fechar meus olhos e dizer, Senhor, vem. Eu sempre chamo, vem Espírito Santo de Deus. É 2 vezes. Não precisa chamar 3 vezes. E se eu não puder falar, basta eu abrir minhas mãos. E se eu não puder abrir as mãos, em pensamento eu chamo Ele. Porque nada me cala. Nada me sufoca. Em nome de Jesus eu posso fazer grandes prodígios. Eu queria que essa noite fosse transformado, esse que Ele deu para mim, em vocês. Eu queria transformar para vocês, eu queria passar para vocês, eu queria que vocês sentissem, para vocês não ter palavras como eu. Para que vocês pudessem ir embora e falar para as pessoas, tua família, teus filhos, enfim, o amigo, o vizinho, colocar para eles. Hoje eu recebi algo muito grandioso de Deus. Hoje Ele tocou em mim. E eu não tenho palavras. Mas o que sinto é algo muito grandioso. Nós queremos voltar todos os dias a ter esse momento. E só depende de nós. Esse tempo perdido nessa cadeira, isso não é perdido não, isso é adquirido algo muito especial, tão grandioso,
que não há dinheiro que pague, e são só algumas horas. E quantos anos de vida Deus dá para nós? Você ama teus filhos, quer ter uma vida longa, busca Jesus Cristo, porque senão você não vai criar eles. A tua família, a tua vida transforma-se em sofrimento, porque o anjo do mal está aí, destruindo. Não vamos deixar, e eu posso ajudar vocês, porque ele não pode comigo. O anjo do mal me odeia, mas Jesus me ama. Sou mais forte, porque Jesus me ama. Quando eu estava aqui falando, meu Senhor, eu não sabia que o meu Senhor ia vir aqui. Eu não sabia que ele ia descer e ficar do meu lado. E se ele fosse vir de novo, eu vou pedir para ele, Senhor, agora escolhe um desse grupo que está sentado diante de mim, Senhor, e fica sobre ele. E se ele voltar, eu vou pedir para ele de joelho, vou implorar a ele que vá para um de vocês, para que ele escolha um, porque ele conhece vocês todos, porque Deus conhece os filhos pelo coração e não pela religião. Se alguém tem outra religião, não se preocupa com religião, se preocupa com Jesus. Não fale mais em igreja, fale em Jesus. A igreja não cura ninguém, quem cura é Jesus Cristo. Isso aqui não é uma igreja, é um grupo de oração. É uma casa de oração. Jesus, quando expulsou os cambistas da sinagoga, que sinagoga é uma igreja, o que ele disse? A partir de hoje, a casa do meu pai será chamada casa de oração. E quem pediu para construir essa casa, se chama Jesus Cristo, foi ele. A maioria no início não acreditava. Mas quem construiu acredita. Por que está sentado na cadeira ali? Porque Jesus naquela época já se mostrou para ele a grandiosidade, transformou, multiplicou o material. Foi ou não foi, João? Foi, João, ou não? No início. Então Deus começou a mostrar que era dele a obra, que era ele que tinha pedido. Nós não construímos por nossa conta, porque o homem, tudo que ele faz, principalmente como um pavilhão, é para ganhar dinheiro. Ele não faz para pregar o amor, mas em si, para o dinheiro, para adquirir mais bens, para ter mais poder, para ter mais nome. E eu nunca pensei nisso. O que eu pensei minha vida inteira? Liberdade, saúde e paz, que eu sempre quis. Alcancei a graça. Mas foi lutando, foi me ajoelhando, foi me curvando diante de Deus. E eu peço a vocês, façam como eu. Um dia, vocês vão estar no meu lugar, levando às pessoas o que há de melhor para a nossa vida. A luz, que é Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor. Só Ele faz milagre. Mas Deus nos concedeu a graça. Em nome dEle, nós também podemos fazer. Deus do princípio do mundo. Deus, quando Ele veio à Terra, Ele deixou para os homens esses dons. Os 7 dons do Espírito Santo. Então, se alguém tem dúvidas, vai a palavra. Pergunta para ele. Por que não leiam os 7 dons do Espírito Santo? Eu vou estar lá. Eu estou na Bíblia também. E um dia vou embora. E vai ficar outro no meu lugar. E o outro vai embora. E vai ficar outro no lugar dele. Deus nunca abandonou os filhos. Os filhos que não querem ouvir Ele. Eu mandei o meu filho levar a palavra para vocês. E vocês não quiseram ouvir. Tem alguém que tem dor? Ninguém tem dor?
Então vamos fazer assim, nós vamos louvar a Deus mais um pouquinho. Depois vocês vão fechar os olhos e eu vou abençoar vocês. Não precisa tocar em ninguém. Essa noite não preciso tocar. Porque assim, ó, todos vocês tiveram tanto momento como eu. Quando eu pedi para se ajoelhar, botou no tapete. E quando eu vi, ele estava do meu lado. E daí era para se curvar aqui. Cada um de vocês fez do jeito de vocês, da maneira de vocês, só pedir para se ajoelhar, se curvar diante de Deus, né? Eu acho que todos se curvaram, eu não vi. Eu não sei. Mas eu vou dizer para vocês. É muito grandioso. Se eu pudesse gravar esse momento com ele junto, eu ia olhar pelo menos umas 30 vezes por dia. E eu ia de noite fechar os meus olhos e queria botar do meu lado ali, falando, para sentir, para que eu pudesse começar um novo dia, sem sentimentos, sem doenças, sem raiva, sem vaidade, sem orgulho, de uma pessoa pura, que andasse no mundo dos homens de cabeça baixa, para não ver o erro, para não ver, para que eu não fique contaminado, para que eu não fique contaminado. Vamos de novo. E fecha teus olhos e leva teu pensamento a Deus. Fechem os olhos, isso, baixam a cabeça, né? E só pensa em Jesus Cristo. Se antes você não falou com Ele, agora fale. Antes Ele estava na tua frente, agora Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo igual, só que antes Ele estava na tua frente, Ele estava na nossa frente. Então eu peço para vocês que fechem os olhos, relaxa, solta teus ombros. Fala com Ele, diga algo para Ele, peça algo para Ele. Se já pediu, não repete, agradece por aquilo que tu pediu. Mas eu recém pedi, mas já recebeu. Ele disse, peça e não tenha dúvida no teu coração. Mas peça algo que pertence a Deus. Não pede algo que não tem valor. Peça algo que só Deus pode te tirar ou pode te dar. Mas aquilo que pertence a Ele. Aquela dificuldade que você tem, aquilo que você quer que aconteça lá na tua casa, no teu trabalho, aquilo que está faltando hoje, o momento que nós vivemos hoje, diga para Ele que realmente foi grandioso e que você quer mais. Senhor, eu fiquei com sede, eu quero mais, Senhor. Senhor, eu quero que Tu me dê mais momentos iguais a esses. Senhor, não me deixe, Senhor. Fica comigo, Senhor. Não me abandone, porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre hoje, Senhor, lá na minha casa. Senhor, eu preciso de um milagre hoje, Senhor, lá fora na chácara, Senhor, no cal, Senhor. O cal, Senhor, está no mato, Senhor, outra vez. E eu te peço, Senhor, todo o meu coração, Senhor, é hoje que eu preciso de um milagre na vida do cal. Hoje. Senhor, todo aquele filho, Senhor, que bateu na Tua porta, Tu abriste a porta. E Tu concedeu, Senhor, o pedido, Senhor, Tu atendeu. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu já me deste, Senhor. Tu já me deste, Senhor,
o presente que eu te pedi. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor, por este presente, por libertar, Senhor, esse filho, Senhor, do maligno, dos vícios, Senhor. Pelo meu trabalho, Senhor. Senhor, de todo o meu coração, muito obrigado. Obrigado. Quero, Senhor, viver na Tua presença. Eu quero, Senhor, amar-te, Senhor, com muita alegria, Senhor, viver, Senhor, viver todos os dias da minha vida, Senhor, junto contigo. Junto, Senhor. Deixa eu pegar, Senhor, na Tua mão, para que eu não me perca mais. Senhor Deus, tenha piedade de nós. Entrega esses filhos em Tuas mãos. Mãe, toca no coração de cada um, Mãe, e acolhe os pedidos, eu entrego em Tuas mãos. Derrama o precioso sangue de Teu Filho Jesus, Mãe, sobre todos esses filhos, sobre os doentes, Mãe, sobre os mendigos, Mãe, sobre as pessoas que não gostam de nós, sobre a minha família, meus amigos, Mãe, meus filhos, meus vizinhos e todos os seres, Mãe. Abençoa a todos nós. Eu entrego todos, Mãe, em Tuas mãos e cubra, Mãe, com o Teu precioso manto. Toca, Mãe, em cada coração. Leva, Mãe, todo o sofrimento. Liberta eles, Mãe, de todas as doenças, de todos os vícios, da raiva, da mágoa, do ódio, da vingança, do orgulho, Mãe, de todas as coisas ruins. Deus maravilhoso, Deus misericordioso, obrigado. Pai, obrigado. Em Tuas mãos, Pai. Deus maravilhoso, muito obrigado. Eu abençoo esses filhos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dou graças e glórias, porque o Senhor é bom. Dou graças e glórias. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Mãe. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Amém? Amém. Então vamos agora, né, cantar mais um pouquinho. Se vocês quiserem dizer alguma palavra, pode dizer. Se vocês quiserem alguma coisa para Jesus Cristo, vocês podem falar. É como se eu tivesse me libertado de alguma coisa. Sabe, uma coisa tão boa, tão boa. Sabe quando você está leve? Sabe quando você, nossa, assim parece que dá vontade de sair gritando e, né, feliz da vida. Parece assim que você ganhou um presente de 100 milhões. Se botar 100 milhões na conta de todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo sai gritando, né? Pois esse presente que eu ganhei hoje, a sensação é melhor do que ganhar 100 milhões. E se vocês hoje me oferecerem esse dinheiro, ou esse que eu senti agora, eu quero sentir outra vez sem o dinheiro. Porque o dinheiro não compra. É muito bom. É divino. Agora eu já posso ir para casa feliz da vida. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos conversando ali, uma luz me acompanhou e subiu 2 vezes. Daí eu estava conversando com eles, daí eu olhei de novo, ela subiu de novo, daí eu fiquei, não pode. Meus olhos estão, um reflexo ali. Daí eu olhei, mas não tinha nada, até eu olhei ver se alguém não tinha uma lanterninha daquelas que, né? Não tinha, não vi nada. Só que ela era uma luz mesmo, né? Não tinha cor nenhuma, luz branca, amarela. Daí, mas eu não pensei. E nunca pensei na vida que fosse acontecer algo tão grandioso. Era um sinal. É um sinal. Um grande sinal. Um grande presente. Um grande presente. Presente de Jesus Cristo, do meu Senhor.
Então, não vão embora. Eu acho que nós vamos fazer por etapas, podemos fazer. Primeiro vamos levantar e vamos se abraçar com grande amor, com grande abraço de irmãos, irmãos em Cristo. Vamos fazer tudo que Jesus gosta. Vamos nos abraçar primeiro. Depois, quando eu terminar o abraço, daí nós cantamos uma música para nós ir embora feliz da vida cantando, para deixar Jesus feliz. Levanta e dê um abraço no teu irmão, no teu amigo. Dê um abraço de verdade. Para, meu Senhor. Que Deus te abençoe. A nós todos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe o Pai, do Filho e do Espírito Santo.